Olha, gente, ontem foi um dia marcado por um céu escuro, cinzento, com baixíssima umidade no ar. O que mais impressionou cada um de nós, certamente, foi a quantidade de fumaça em toda parte. Alguns termômetros marcaram a qualidade do ar como insalubre. Voos foram cancelados por causa da massa de ar quente. Teve muito foco de incêndio aqui no DF, sim. Porém, o que a gente tem visto até agora é que toda essa fumaça que nós vimos não era daqui. Mas que fenômeno é esse, né? Vamos falar com a Maíra Guedes agora. Quantos focos de incêndio, por exemplo, os bombeiros tiveram que combater só no domingo? Para ver que a situação aqui também não é uma situação de controle, né, Maíra? Os incêndios são realidade da gente aqui no DF também, né? Exatamente, viu, Neila? Essa compilação desses dados de quantidade de incêndios e área queimada aqui do Distrito Federal é divulgado pelos bombeiros, porém eles têm um setor específico e esses dados estão sendo compilados com a previsão de serem divulgados em breve. O que a gente sabe de informação oficial é que no sábado foram mais de 90 ocorrências registradas, uma área de 224 hectares queimada e no domingo, até onde a gente conseguiu acompanhar com chamados, mas aí uma contabilização feita pela nossa equipe mesmo de jornalismo, já estávamos em mais de 30 ocorrências sendo atendidas ontem, porém esse número deve ser superior assim que os bombeiros divulgarem essas informações. A gente sabe que essa época do ano aqui no Distrito Federal, a quantidade de queimadas em áreas verdes é muito grande, mas a gente também tem a fumaça que está chegando de outras regiões do Brasil e até do exterior. Informações divulgadas pelo governo federal mostram que a fumaça vem principalmente do estado de São Paulo, tem fumaça vindo da Amazônia, do Pantanal. A única região aqui do Brasil, de acordo com informações divulgadas, que ainda não registrou uma média acima da quantidade de queimadas, é a região dos Pampas. Todo o restante do Brasil tem registrado muitas queimadas e a gente traz como destaque, como nós dissemos, essa região de São Paulo, Pantanal, Amazônia e também tem a fumaça vindo ali da Bolívia e do Paraguai, o que traz toda essa sensação que a gente está vendo aqui, ó. Nós estamos em Santa Maria, que é uma das regiões aqui do Distrito Federal, que também apresentaram uma grande quantidade de fumaça. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente da câmera, só para a gente mostrar a pista. Um pouquinho mais cedo, a gente estava vendo aqui uma nebulosidade muito grande dos motoristas. Pessoas pararam a gente, disseram inclusive que tiveram dificuldades para dirigir na data de ontem, porque havia muita fumaça na pista. E quando a gente olha no horizonte, a gente vê que realmente há muita fumaça. Há árvores ali no horizonte que a gente sabe que elas existem ali pela sombra, são árvores altas, mas que elas acabam sumindo diante dessa visibilidade que está comprometida por conta da fumaça. Além de Santa Maria, a gente teve registro também dessa fumaça na região de Taguatinga, de Samambaia, região do Gama, que foi bem atingida com essa fumaça, Cruzeiro, Sudoeste, portanto, praticamente todo o Distrito Federal sofreu na data de ontem com essa grande quantidade de fumaça, né? Essa fuligem que está aqui no Distrito Federal. E hoje, segunda-feira, a gente percebe que a situação não está diferente. Para quem está acostumado com o clima de Brasília, a gente imagina que está fazendo muito frio, né? Claro que o frio, ele existe, mas diante do que a gente acompanha aqui, não é um frio tão intenso, porque tudo isso é fumaça que está vindo aqui para essa região por conta das queimadas que estão ocorrendo em todo o Brasil. Neila. Maíra, bem falado. A gente está acompanhando uma mudança de temperatura, né? Ontem o dia tinha essa fumaça, mas era um dia abafado. Você via que as árvores não se mexiam muito, estava quente. Hoje, de madrugada, a situação já mudou. Essa massa de ar frio chegou, vento, as árvores balançando bastante. E essa sensação térmica de frio, esse vento faz a gente respirar ainda mais essa fumaça. Apesar de tudo isso, Maíra, a Secretaria de Educação avaliou que as aulas poderiam continuar como de costume. Queria saber qual foi a recomendação da Secretaria de Educação para as crianças que estão acompanhando na aula. A gente teve uma participação aqui de uma mãe que disse que mandou a filha para a escola hoje de máscara. A aula acontecendo normalmente, né?
Aulas acontecendo normalmente, viu, Neila? Houve até um pronunciamento da Secretaria de Educação, né? Porque muitos pais levantaram essa hipótese das aulas serem suspensas por conta dessa condição do tempo, mas a Secretaria de Educação se pronunciou, se reuniu com alguns órgãos competentes e chegou à conclusão que ainda não é o momento de suspender a aula. A justificativa é que nós estamos aqui no Distrito Federal em alerta laranja. E esse alerta laranja ainda permite que as atividades elas ocorram de forma normal. Se chegarmos ao alerta vermelho, aí sim podem ser suspensas essas aulas, tá? Agora, existem recomendações, né? A Secretaria de Educação se pronunciou dizendo que as aulas não serão suspensas, mas orientou os alunos, orientou também os pais e professores para que durante esse tempo evitem as atividades físicas, aquelas orientações que a gente sabe do tempo seco e principalmente que se hidratem bastante. Essa questão da máscara, outros pais também comentaram, dizendo que os filhos iriam para a aula hoje com essa máscara para evitar respirar esse ar, como você bem disse, né? Em alguns pontos aí, esse ar foi considerado insalubre. Obrigada, Mairinha. A gente vai seguir falando sobre esse assunto, a gente vai pegar outra abordagem agora, porque a Paloma Carvalho está aqui com a gente. E isso é para a gente entender como está tudo ligado, né? A gente está falando de fumaça de outros países, de outros estados. Tem aquela música que fala assim, eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Então, a gente tem um planeta que conversa. Então, é preocupante, porque o que a gente queima de lixo aqui interfere lá do outro lado do planeta também. Isso é consciência ambiental, né? O dia ainda mostra fumaça no ar. Vou conversar com a Palominha, que está aqui com a gente ao vivo. E ela vai fazer um comparativo desse ano com o ano passado, para a gente entender a progressão das queimadas. É preciso lembrar que a queima do lixo é um ato criminoso, mesmo quando é dentro de uma propriedade particular. Segundo a lei de crimes ambientais, são jogados na atmosfera esses resíduos de material queimado. Isso causa poluição e danos à nossa saúde. A punição pode ser multa de detenção de 6 meses a 1 ano. E também risco de causar incêndio, colocando em perigo a vida de outras pessoas, né? De um patrimônio também de outras pessoas. Previsão de punição no Código Penal, se provocar incêndio, de 3 a 6 anos, além da multa, né? Será que esse ano, Paloma, a gente sabe que a gente superou as queimadas do ano passado, já foi comentado aqui pelo Corpo de Bombeiros. Traz isso em números para a gente ter uma noção, por favor. Bom dia, Neila. Bom dia para quem nos acompanha novamente. Em relação aos focos de incêndio no Distrito Federal, o Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, informou que em 2023, Neila, só para a gente ver entre esses anos o crescimento dessas queimadas, em 2023 foram um número de 89 focos de incêndio aqui no Distrito Federal. Neste ano, até o mês de agosto, foram 157, mais que dobrou, né, Neila? Agora, em comparação com o ano passado, um comparativo entre os meses de agosto. Agosto do ano passado foram 21 e neste mês deste ano, mês de agosto, foram 52 focos de incêndio somente aqui no Distrito Federal, Neila. Então, são números muito mais altos do que o do ano passado. E olha que agosto nem terminou ainda. A gente está no mês em curso, não acabou e a gente já teve mais queimada do que no ano passado. Quais são as orientações, Paloma, do Ministério da Saúde para todos nós que estamos vivendo debaixo dessa fumaça toda? Neila, a orientação do Ministério da Saúde é que a pessoa beba mais líquidos, ingestão de líquidos, porque a gente sabe que a gente ainda está nesse período de seca e a ingestão de líquidos é muito importante. Evitar atividades físicas em horários onde o sol está mais quente, a exposição do sol está bem mais quente e também evitar a exposição a essa fumaça. Claro, quem tem a possibilidade de evitar essa exposição, principalmente, Neila, crianças menores de 5 anos e idosos maiores de 60 anos devem prestar mais atenção com essa fumaça toda. Então, quando as pessoas sentirem algum sintoma, elas devem procurar um médico, viu, Neila? Tá certo, Palominha. Tem umidificador em casa? Usa. Lembrando que o umidificador tem que estar limpo. Lava ele com vinagre quando você for fazer a reposição da água, tá bom? Dentro de casa, o máximo de descanso que você puder, comidas leves, roupas leves, cuida da saúde, das vias nasais. Obrigada. E, ó, um alerta aqui. Eu vou passar para o cartaz que a gente segue falando disso. As pessoas estão lavando o nariz, inclusive de bebês. Isso não é recomendado se o médico não permitir.
Porque o bebê, ele respira pelo nariz, não pela boca. Então, tem crianças que podem morrer afogadas se fizer aquela lavagem com muito soro no nariz do bebê. Você só vai fazer isso se o pediatra indicar. Porque não é qualquer idade que você pode jogar água dentro do nariz, não, porque a criança pode morrer afogada. É importante falar isso, não faça por conta própria. Juliano Cartacho está aqui com a gente ao vivo novamente, e ele está com um meteorologista que vai falar mais sobre esse assunto. Como é que anda a qualidade do ar aqui em Brasília e, principalmente, quando é que vai chover? Se há perspectiva dessa fumaça dar uma dispersada e melhorar o ar, hein? A gente quer saber tudo, Gil. Ô, Neila, a qualidade do ar está péssima, isso eu já te adianto. Estava conversando com o Carlos Henrique, que está aqui do nosso lado. Ele é meteorologista, analista do IBRAM, e disse que ontem à noite, inclusive, nós já temos dados de algumas estações, né? A situação está preocupante, não é isso, Carlos? Bom dia, Juliano. Realmente, ontem à noite, na região da Fercal, local que tem 2 estações automáticas de qualidade do ar, a qualidade do ar ontem ficou péssima. Começou a partir das 7 horas da noite de ontem, foi até as 3 horas da manhã. Deu uma melhorada no início da manhã, mas agora, nas últimas informações, ele voltou a piorar. Ainda não está péssima, está só muito ruim. Mas a tendência é que ele está aumentando novamente, está piorando a qualidade do ar. Agora, uma preocupação que nós temos, Carlos, é até quando, mais ou menos, nós vamos ficar respirando essa fumaça, essa fuligem aqui no Distrito Federal? Então, depende muito do fator meteorológico. A mudança que houve com a entrada na frente fria na região sudeste no sábado mudou o regime de vento que tínhamos aqui na região centro-oeste. Nós tínhamos o vento de norte, que estava favorecendo a dispersão do poluente, das fumaças dos incêndios locais, e o vento virou de sul. Quando esse vento virou de sul, ele trouxe toda essa fumaça da região de São Paulo, da região sudeste, que estava acontecendo aqui para a nossa região. As condições meteorológicas de ontem permanecem como as de hoje. Então, hoje, nós ainda temos uma previsão de que essas condições vão se manter dessa maneira. E aí, nós continuamos a ter o dia de hoje bem favorável a esse aumento da poluição e a concentração maior da fumaça. Fora isso, nós tivemos também hoje de manhã uma inversão térmica, que é como se fosse uma tampa na atmosfera, que aí você piora mais ainda as condições de você dispersar essa fumaça. E o pior é que, pelo menos para os próximos dias, Neila, não tem ainda uma previsão de chuva. A gente tem aquela chuva da florada que normalmente acontece no mês de setembro, mas nem essa daí tem previsão, pelo menos por enquanto, não é isso, Carlos? Os modelos meteorológicos mostram que, pelo menos para os próximos 15 dias, não há previsão de chuva. Então, a gente torce, pelo menos, para que essas condições de hoje, do tempo, mudem para amanhã ou para depois de amanhã, para que a gente tenha uma melhoria dessa poluição. Mas chuva, infelizmente, não. Uma coisa que tinha me chamado a atenção, viu, Neila? Eu vou pedir para o Ricardinho tentar mostrar o céu para a gente. Ontem eu saí de Sobradinho, fui até o Novo Gama, você não via 200 metros na frente do carro por conta da fumaça. Era só fumaça. O Carlos falou que houve essa mudança na chave no nosso clima. Hoje a gente já tem nuvens também, tá nublado. Só que é aquela nuvenzinha que traz só frio. Chuva mesmo que é bom e doce, por enquanto nada. Não, chuva não. Essa nebulosidade é associada a essa frente fria que está na região sudeste, mas não é nuvem de chuva, não há nenhuma previsão de chuva para esse período. Havia possibilidade de que a mesma frente fria que está lá na região sudeste chegasse aqui ao centro-oeste, derrubando as temperaturas. Essa previsão está mantida? Vai ficar mais frio do que já? Porque eu tirei todos os casacos do carro ontem e me lasquei, né? Olha o estado aqui, estou passando frio na rua, viu, Neila? Há previsão de que a temperatura caia ainda mais nos próximos dias? Somos dois passando vergonha, o meteorologista também está passando frio aqui. Não há uma previsão dessa frente fria chegar aqui. Tá? Você pode ter um declínio da temperatura associado a essa frente fria da região sudeste, mas a frente fria chegar aqui em Brasília não há essa previsão. Vamos ficar na torcida, Neila. Você, se tiver a receita aí da dança da chuva, quando eu era pequenininho a gente fazia, né? Desenhava a nuvem no chão para trazer chuva, ou desenhava o sol quando estava chovendo demais. Não sei qual é o segredo, mas que a gente está precisando de uma chuvinha. Já são mais de 120 dias sem uma gota de água cair do céu aqui no quadradinho, Neila. Cada um com sua receita. Agora, vocês verem, vocês que nos assistem, que não tá fácil para ninguém. Um experiente desse, de barba branca, e o meteorologista estão dizendo que estão passando frio nessa manhã de hoje, não tá fácil para ninguém. Eu sei que ele disse que não tem previsão de chuva para os próximos dias, mas o que é certo?
A chuva vem em setembro ou em outubro? Só para a gente finalizar essa entrada dele. Perfeita pergunta, viu, Neila? A Neila está perguntando, a gente sabe que no prognóstico dos próximos 15 dias não tem previsão de chuva, mas no mapa a médio prazo, a gente já dá para dizer se chove até o final de setembro, aqui, pelo menos aquela chuvinha da florada, pelo amor de papai do céu, ou se chuva mesmo só em outubro? Não, a gente tem na climatologia uma chuva que normalmente chega na segunda quinzena de setembro. A gente espera que ela ocorra, mas ainda não há um modelo, ainda não há uma previsão para que isso ocorra. Climatologicamente, sim, irá ocorrer, mas sem uma previsão ainda de tempo. El Niño, esse ano, a gente tinha a previsão de uma seca mais pesada, seguida de um período de chuva intensa. O DF vai sofrer esses efeitos? Existe a previsão de que esse fenômeno meteorológico impacte significativamente na nossa vida? Então, o Laninha, ele não tem não tem um sinal muito claro aqui na região centro-oeste. Alguns anos de Laninha você tem chuva acima da média, alguns anos de Laninha você tem chuva abaixo da média. Então ainda não dá para definir se nós vamos ter uma previsão aí de uma quadra chuvosa, vamos dizer assim, acima ou na média. Eu tô quase fazendo a dança da chuva, viu, Neila? Mas ter esperança de que, se Deus quiser, até ali, segunda quinzena, como o Carlos trouxe pra gente, cai aquela chuvinha, nem que seja aquela só pra molhar o para-brisa, até essa eu tô querendo. Qualquer uma que venha, mas que chova. Bom demais. Obrigada, queridos, pelos esclarecimentos. Vão se agasalhar agora, que vocês estão precisando, né?